Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco, sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. Palavra que é poderosa para alterar a realidade. Palavra que é poderosa para transformar o caráter. Palavra que é poderosa para nos santificar. Palavra que é poderosa para trazer vida àquilo que está morto em nossa vida. Essa palavra ela é realmente poderosa. Vamos lá, vamos compartilhar do pão? Vocês estão com fome? Vocês estão com sede? Tá com fome e tá com sede de quê, meu irmão? Tá com fome e tá com sede de quê, minha irmã? Como que tá o coração? Vambora, é para cima que nós vamos. O texto hoje, para nossa breve reflexão, ele encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o pastor, teólogo e evangelista João. A partir do verso 37 do verso 18, a palavra de Deus diz o seguinte: Pilatos disse: Então você é o rei? Você diz que eu sou rei. Respondeu Jesus: De fato nasci e vim ao mundo para testemunhar a verdade. Todos que amam a verdade ouvem a minha voz. Eu quero repetir isso. Todos que amam a verdade ouvem a minha voz. Pilatos perguntou: Que é a verdade? Depois que disse isso, Pilatos saiu outra vez para onde estava o povo e declarou: Ele não é culpado de crime algum. Mas vocês têm o costume de pedir que eu solte um prisioneiro a cada ano, na Páscoa. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Eles, porém, gritaram: Não, esse homem não, queremos Barrabás. Esse Barrabás era um criminoso. Glória a Deus. A que ponto vai a loucura humana, não é verdade, irmãos? A que ponto vai a loucura humana? Dominado pelo pecado, dominado pela vaidade, dominado pelo ego, por querer agir na razão, e uma razão própria, uma razão que pode levar até mesmo à condenação de um homem inocente, como era Jesus Cristo. E aqui eu creio que vocês já identificaram, vou contextualizar rapidamente, mas era justamente o julgamento de Jesus que o condenaria à cruz. A morte que nos trouxe vida fazia parte de um plano divino, mas em si, Deus não passa a mão na cabeça daquele que age de forma errada, mesmo que esteja dentro do seu plano. Na verdade, ele só usa o mal para o plano dele ser executado sobre a nossa vida, um plano para abençoar os seus filhos. Vamos embora, mediante isso, vamos trazer para a nossa vida aquilo que o Senhor quer falar conosco hoje. Diz assim, Pilatos disse: Então você é rei? E o Senhor Jesus fala: Você diz que eu sou rei. Irmãos, todos que conversam com Jesus mudam a forma de pensar. Todos que conversam com Deus, todos que oram, todos que falam com Deus, eles mudam a forma de pensar. Logo eles reconhecem a sua autoridade. Logo é inevitável isso. Logo você começa a reconhecer que de fato o Senhor é rei, que de fato ele está no controle de todos, de tudo e de todos, até mesmo dos ímpios, irmão, daqueles que ímpio, a palavra ímpio significa impiedade, que age na maldade. E não é diferente. E talvez essa pergunta sempre aparece no meio da discussão quando nós vamos falar sobre bondade e maldade. Mas se Deus é bom, Alisson, por que ele permite a maldade? Irmão, na sua soberania, ele concedeu aos seres humanos o livre-arbítrio. E as maldades, as guerras, nascem dos desejos desenfreados do coração de cada homem. Para Caim ele fala: você precisa dominar o seu pecado. E dominar o pecado é uma condição que foi dada para nós, uma autoridade que hoje nos é dada e nos concedida pela graça de Deus por meio do Espírito Santo que habita em nós. Aqueles que aceitaram Jesus como a verdade da sua vida. Aqueles que não conseguem, irmão, podem até esconder, podem esconder de homens, porque de Deus ninguém esconde, pode esconder até deles mesmos. Muita pessoa esconde de si mesmo, muita pessoa peca, irmão, e finge que nada aconteceu. Muitas pessoas têm esse costume, sabe? Deixa pra lá, a gente esquece, e não esquece. Deus ele faz questão de
Deus ele faz questão de que a colheita venha e seja colhida. Essa é uma verdade. Mas a verdade é que quando nós vamos conversando com Jesus, nós reconhecemos a sua autoridade. Em Apocalipse 19, versículo 16, fala: no manto sobre a sua coxa tem escrito o nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é Rei e Ele é Senhor, e jamais poderão apagar isso. Não tem como. E basta nós a crermos. Olha o que ele fala, o Senhor Jesus. Respondeu Jesus: de fato, nasci e vim ao mundo para testemunhar a verdade. Uma consciência de propósito incrível. E todos nós, como Jesus, nós nascemos, e quando nascemos nós vemos ao mundo, porque nós morávamos lá por um propósito: Ele testemunhar a verdade. Então o que eu quero dizer, irmão, tenha consciência do seu propósito. Por quê? Para não vir pecar contra Deus. Quanto mais consciência de propósito nós temos, menos nós pecaremos contra Deus. Não estou dizendo, irmão, que nós não vamos pecar. Não, nós vamos pecar. Qual que é a diferença do santo e do pecador, Alisson? O santo é aquele que se lava diariamente nesse manto aqui que está escrito nas suas vestes, né, no sangue do Cordeiro. É o que se lava diariamente se arrepende, não tem problema de falar dos seus erros. Esse é o santo, ele é santificado por Deus. Eu falo isso para vocês desde o começo do canal e eu não mudei a minha opinião. Mas é necessário que nós tenhamos a consciência do propósito, porque quanto mais consciência de propósito nós tivermos, menos erros cometeremos, menos pecados contra o Senhor. O salmista fala, Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E qual que é a palavra dele? A palavra dele está relacionada ao propósito, a semente que produz salvação em nós. Quero ler com vocês um versículo que está no Salmo 119, mas que fala justamente sobre propósito, mas é o versículo 27. Olha o que o salmista escreve: faz-me entender o caminho dos teus preceitos. Faz-me entender o caminho dos teus preceitos. Assim meditarei nas tuas maravilhas. Somente assim ele vai poder meditar, porque quando nós estamos nos caminhos dos preceitos, o que é preceito? Propósito. Preceito já foi pré-estabelecido antes. Então, quando nós caminhamos nisso, automaticamente, meu irmão, nós contemplaremos maravilhas, sinais, milagres, viveremos do sobrenatural. Agora, se não gastarmos um tempo com isso, jamais saberemos. Jamais. Eu não estou dizendo que é um caminho fácil, irmão. Não estou dizendo. Mas é possível. A palavra fala, e ele continua falando, todos que amam a verdade, ouvem a minha voz. E aqui pode estar um motivo de algumas pessoas não conseguirem escutar a voz de Deus. Todos que amam a verdade. Como eu disse no começo, irmão, nós temos uma classe de pessoas que ali eram os fariseus, mas eu chamo hoje de os narcisistas, os que têm transtorno de personalidade narcisista. São pessoas que têm uma dificuldade imensa de assumir a sua culpa. Eles erram e aí eles vêm falar com você, eles vêm falar conosco novamente como se nada tivesse acontecido. Usam, sabe, até as redes sociais para fingir que seguem a Deus, mas nunca escutaram a voz de Deus. E eu não estou dizendo que não possam escutar, não podem, só precisam abandonar a voz do próprio ego. O narcisista ele é um ego inflado. E muitas vezes ele quer manter a gente perto dele como um troféu de conquista. E ele não consegue pedir desculpa, não consegue ser sincero nem com ele mesmo. Mas todos que os buscam com um coração sincero, encontra, irmão, e ouve essa voz que é capaz de nos guiar a um propósito eterno, a um propósito que é leal, a um propósito que é cheio de recompensas, que é cheio de maravilha, que é capaz de nos trazer vida. Quero ler com vocês o livro da sabedoria, Provérbios, capítulo 16. Olha o que o proverbista escreveu, Provérbios 16, versículo 4. O Senhor fez tudo para um fim, sim, até o ímpio para o dia mau. Olha, só comprova o que eu estava falando. O ímpio foi criado para o dia mau. Deixa eu ler
na linguagem atual para nós captarmos com clareza o entendimento desse versículo. O Senhor fez tudo para certos fins, e os fins dos maus é a desgraça. Deixa eu ler na versão viva, que ainda eu creio que vai trazer. Aqui, ó. Ele fala assim, ó: criou todas as coisas de acordo com o seu plano, inclusive os maus, para o dia do seu castigo. E é por isso que ele permite tanto mal, irmão. O mal, ele age com um propósito de aperfeiçoar aqueles que são os bons, que vão morar com ele, mas eles também têm um dia, e esse dia é chamado o dia do castigo de Deus, o dia do Senhor. Não se engane, irmão, muitas vezes, às vezes a gente demora, e por isso que eles continuam pecando, porque no tempo da graça você pode pecar, pode, e muita gente usa a graça como desculpa para pecar. Você peca e não tem problema nenhum, porque você não colhe de imediato. Nós esquecemos de uma característica do Senhor nosso Deus, que Ele é longânimo, e Ele espera que o pecador se arrependa. Mas chega um tempo em que a taça da ira de Deus venha a ser derramada. Isso será inevitável e acontecerá. E muitas pessoas continuam pecando porque não conseguem ver a colheita, então não conseguem mudar. Porque não, tem muitas pessoas que só mudam com a dor, com o castigo, mas tem muitas pessoas que já são sábias e conseguem mudar até mesmo com o erro do próximo. Olha aquilo e fala assim: opa, Deus se deu mal ali naquele caminho. Por exemplo, quando eu dou testemunho para vocês que eu me dei mal quando eu fumei muita maconha, cheirei muita cocaína, espero que vocês acreditem, sabe? Que vocês sigam a carreira, mas que não seja a carreira de pó. A carreira de pó, ela leva à morte. E a conversa continua falando assim, ó: perguntou Pilatos: que é a verdade? E quantos de nós, irmãos, vocês já se questionaram sobre isso? O que é a verdade? Porque Deus diz algo para nós e parece que a circunstância ao lado mostra tudo ao contrário, como por exemplo o Senhor Jesus. Qual que era a promessa dele, irmão? A promessa dele era de salvação, mas parecia que ele não salvava nem a si mesmo naquele momento. Que é a verdade? No mundo de muitas verdades, muitos egos, muitas razões que acabam acinzentando pensamentos, e todos nós temos razões, verdades que variam de lado para lado, mas a verdade ela jamais pode ser relativa, e por isso ele nasceu, para dar testemunho da verdade dessa palavra. Tudo que foge da palavra não é verdade. Pode até conter um pequeno teor de verdade, mas não é verdade. Uma meia-verdade não é verdade. Uma distorção da verdade não é verdade. Tudo aquilo que foge da verdade é uma mentira. Então, diante de tantas verdades, quem é que nunca ficou com dúvida, irmão? Quem é que nunca ficou com dúvida? Não é verdade? Se faz totalmente pertinente a pergunta de Pilatos: que é a verdade? Qual é a sua verdade, meu irmão? Qual é a sua verdade, minha irmã? Eu quero compartilhar com vocês qual é a minha. João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. E aqui não tem erro. Aqui nós temos uma proteção muito maior do que nós, quando nós caminhamos a andar no propósito dele, daquilo que ele estabeleceu. Não tem como. Agora, a verdade é que ele conversou com Jesus, e olha o que aconteceu depois da conversa. Depois que disse isso, Pilatos saiu outra vez para onde estava o povo e declarou: ele não é culpado de crime algum. Não foi convencido? Tenho plena convicção de que foi convencido. Ele foi convencido, irmão. E eu gosto da história de Pilatos. Flávio José conta que ele era um homem bastante decidido no seu livro Antiguidades. Flávio José foi o maior historiador depois da própria Bíblia. Não se sabe se ele é cristão ou não, mas algo que ele se apegou para produzir o material dele foi a própria palavra de Deus. Inclusive o livro de Lucas, os 2 livros. Mas ele conta algumas outras histórias que não estão narradas aqui. E ele estudou a vida de Pilatos, e ele fala que ele era um homem bastante decidido e bastante firme nas suas decisões, porque ele tinha que impedir que Israel se tornasse ali um alvo de motim, porque ali poderia a qualquer momento acontecer insurreições. E o que são insurreições, Alisson? São revoltas.
E ele tinha medo de perder o rei. Por isso essa conversa com Jesus, tu és rei? Ele tinha perguntado um pouco, é a segunda vez que ele pergunta para Jesus. E o Jesus pergunta para ele na primeira vez, quem te falou isso? Isso veio de você mesmo? Ele veio de você mesmo ou dos líderes judeus? O Pilatos responde para ele, fala assim, por acaso eu sou israelita? Mas a verdade é que nesse momento ele chega convencido diante do povo de que Jesus era inocente. A mulher dele tinha tido um sonho perturbador. Então Deus, ele sempre faz questão de manifestar a sua verdade. Ele sempre nos convence daquilo que é pecado, juízo e justiça, o Espírito Santo. João 16 ontem, quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Não convencerá o justo, não convencerá o santo, não convencerá o ímpio, não convencerá o que está desviado, convencerá o mundo. E todo mundo terá a chance de experimentar e saber o que é a verdade. Todo mundo sabe, meu irmão, lá no fundo, mais cedo ou mais tarde nós sabemos. Agora, Pilatos, ele foi convencido, mas o que aconteceu? Olha, mas vocês têm o costume de pedir. Um homem decidido resolveu entregar sua decisão na mão de outros. Mas vocês têm o costume de pedir que eu solte um prisioneiro a cada ano na Páscoa. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Quem é o governante aqui? A quem foi dada a autoridade? Agora não adianta convencimento, irmão, e saber a verdade, se em nosso coração ainda desejamos agradar aos homens. É necessário se livrar dessa noia de se auto-sabotar, querendo agradar a homens, agradar gente estranha. Atos 5:29. Importa-nos obedecer mais a Deus do que a vocês, do que aos homens. E esse, meu irmão, essa, minha irmã, é um dos grandes maus que padecem a humanidade. Eu creio que essa mensagem vai de encontro com pessoas que estão indecisas sobre a sua vida. Eu creio que eu estou pregando para pessoas que procuram saber qual é o seu propósito. Eu creio que eu estou pregando para pessoas que vivenciam justamente o dilema de querer agradar até mesmo pessoas próximas. Eu quero deixar com vocês um versículo que está em Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Eu gosto. Paulão falou o seguinte: veja que não estou procurando agradar a homens, estou buscando agradar a Deus. Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não poderia ser servo de Cristo. Não poderia. Nem ele mesmo se manteve firme diante da verdade. Qual é a sua verdade, irmão? Qual é a sua verdade, minha irmã? E ele entregou a decisão. E aqui eu quero partir para o final, porque ele fala: eles, porém, gritaram: não foi esse homem, não, esse homem não, queremos Barrabás. E esse Barrabás era um criminoso. Barrabás não era de fato o nome dele, Barrabás significa filho de Abás. Abás, na etimologia da palavra, significa é pai. E Bar significa filho, filho do pai, ou seja, a cruz que o Senhor Jesus tomou foi a do filho do pai, a minha e a sua. Quem aceita a cruz dele, automaticamente se torna um Barrabás, um filho do pai. Mas esse Barrabás era um criminoso. Há essa condição de aceitar a sua condição diante de Deus. Agora o que eu quero dizer, irmão, que a voz do povo não é, de fato, a voz de Deus. Não é. Ué, irmão, mas você falou que fazia plano? Sim, Deus usa o ímpio. Deus usa o ímpio para promover. Por quê? Porque era necessário que o Senhor Jesus Cristo fosse ressuscitado ao terceiro dia para que nós viéssemos a crer que Ele é mais poderoso que a morte, que Ele é o dono da vida, que Ele sempre esteve no controle da humanidade em toda a história, desde a antiguidade, que Ele pode todas as coisas, inclusive ressuscitar aquilo que para nós é o fim, ressuscitar da morte. Agora, a voz do povo não é a voz de Deus. Não precisaria ser assim se não tivesse pecado, não é verdade? Se nós o respeitássemos por si mesmo, não precisaria. Necessitou que fosse assim, que
um justo, e na verdade o único que foi santo até hoje, pagasse pelo preço de todos. Agora a voz do povo não é a voz de Deus. Agora sabemos que no terceiro dia ele ressuscitou. No terceiro dia ele ressuscitou e Deus deixou. A palavra fala que Jesus Cristo disse para os discípulos em Lucas capítulo 9, versículo 45, que era necessário que ele fosse traído e entregue em mãos humanas. E aqui ele estava passando pela vontade humana. Isso fala justamente da vontade humana. Agora, isso não quer dizer que Deus concordaria, só que usaria isso para um plano maior. E que o plano dele se cumpriria no final de todas. E qual que era? Que Jesus ressuscitou e no terceiro dia o cordeiro que foi mudo ao matadouro se fez leão, e o leão da tribo de Judá, o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E eu quero terminar aqui dizendo para vocês e citando Isaías capítulo 46, versículo 10, que diz que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho subsistirá e farei toda a minha vontade. E aí, meu irmão? E aí, minha irmã? Quer viver esse propósito maravilhoso? Entrega a sua vida completamente. Sabe, desista da noia de tentar se sabotar, de ser autossuficiente. Ajoelhe-se no chão, faça uma oração e entregue ao Rei dos Reis a sua vida. Que nós possamos viver os seus lindos propósitos, para que no final de tudo nós possamos viver algo que jamais pensamos, imaginamos ou sonhamos para a nossa vida. E Ele é capaz de realizar, Ele é capaz de transformar a nossa realidade, assim como a de Jesus, que passou por tudo isso, irmão. Basta aceitar essa verdade. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.